Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Vídeo saindo um pouquinho mais tarde que o normal, tive um lance para resolver no final da tarde, mas cá estamos, vamos lá para o nosso vídeo de fechamento. Mundo hoje fechou 0 a 0. Emergente caiu 2%, emergente menos China caiu 2,50. Esses dois caras foram puxados por Taiwan e Coreia, tá? A gente vai chegar neles daqui a pouco. América Latina subiu 0,2, EWZ subiu 0,5, então fomos muito melhores do que os outros hoje, tá? Graficamente falando, abrimos em gap de alta, chegamos a subir um pouquinho mais, devolveu um pouco, fechou ali pelo 0 a 0 na abertura, tá? O que nós temos? Para cima tem que vencer média de 100, para baixo média de 9, média de 20 vão se aproximando e servem como suporte. SPY subiu 0,2, chegou a cair novamente para a região dos 736, é o terceiro em 4 dias que testa essa região e novamente defenderam. Para cima tem médias como resistência, para baixo tem a região de 730 como suporte, sendo que pela dinâmica de médias, ao perder a média de 50, a gente abre caminho para a média de 100 que está lá no 710. SP Futuro defenderam aquela LTA no gráfico diário, novamente testando a mesma região, né? Já está aberto o mercado futuro caindo 0,2 agora. Então a dinâmica aqui é a mesma. Já a Nasdaq bateu na média de 100, chegou a furar firme, chegou vindo 27.440, entrou uma reação, fechou novamente na média de 100 e voltaram a bater. Já está caindo 0,50. Para baixo, vocês já sabem, o alvo disso aqui é na região do 27 mil, que é o alvo daquele diamante que fora rompido. Né? Dow Jones segurou muito bem, segue naquela dinâmica do canal de alta, segurada pela média de 50, para cima, tendência aí buscar topo histórico, semanal, acionou 93 de compra. 2000 tá na parte alta, parte baixa do canal, na verdade, gráfico diário segurando na média de 50, vencer essa média de 20, abre caminho para a parte alta do canal. T10 caiu 0,8, ponto positivo, para baixo tem média de 20 como suporte, perder média de 20, mira média de 50. E o semanal tá bem importante, né? Porque tivemos uma falha de topo e o mercado rejeita essa região. Se perder essa média de 9, abre caminho para baixo. Lembrando que amanhã tem Fed, né? DXY chegou a romper a máxima de ontem, devolveu, tá de lado por ali. Para cima segue mirando 101 com 500, para baixo tem as médias como suporte. O VIX novamente foi parado na média de 100, né? E parte alta desse canal. Então segue a mesma dinâmica, mesmo com a correção mais forte do SPY da Nasdaq, mas a recuperada no final do dia acabou desestressando o VIX. DBC, aquela dinâmica que a gente já vinha conversando, né? Perdeu a média de 9, mira a média de 20. E aí, vamos ficar de olho agora. Por quê? A média de 20 está ascendente. Então a tendência é uma reação por aqui, tá? Assim como lá no petróleo a gente já vai chegar nele, minério segue lateralizado nessa região de fundo, o petróleo perde a média de 9, abre caminho para a média de 20, está testando a média de 50 aqui como suporte. Nós traçarmos uma retração deste movimento recente, nós estamos em cima da primeira retração. Então, se for para entrar reação por aqui, seria um ponto muito, muito técnico, tá? Muito técnico. Então fica bem de olho nisso daqui. Ouro. Ouro caiu 0,20, segue naquela lateralização, se perder esse 3.950, segue o baile mirando média de 100 e alvo de fibra no gráfico semanal. Prata também deu uma pesada, para baixo mira a parte baixa do canal, gráfico semanal vai deixando 9.3 de venda, mirando média de 100. Europa trabalhou misto, tá? Destaque ficou para Londres em alta de 0,1, França 0,6, Itália, que ontem, e Alemanha também subiram muito forte, hoje devolveram. Suíça subiu em meio, inclusive Suíça renova a máxima histórica, tá? Sai daquela lateralização, baita movimento. Já na Europa foi onde a pancadaria comeu solta, né? Tóquio cumpre a média de 100 depois de perder a média de 50. Temos um pivô alinhado na média de 9. Perder essa média de 100 abre caminho para a média de 200, tá? Semanal tá na média de 20. Perdi aí, mira, topo anterior, região aqui dos 58.500, mais abaixo, média de 50. China. China caiu 2,20, nada demais, mas vamos direto para a Coreia. 11% de queda. E lapada. Segue naquele pivô alinhado em média lá de cima. Cumpre alvo de 1,5 de FIBO. Perdeu média de 100, tá mirando média de 200.
Não duvido essa noite já ir lá, tá? Não duvido mesmo. 6.000 é o endereço. Já estamos aí com um drawdown na bolsa da Coreia de 37% em relação ao topo histórico. E pela dinâmica de perder média de 9, perder média de 20, o endereço é na média de 50, que vai ser lá nos 5.750. E vamos lembrar que tudo isso ainda é só uma correção de toda essa puxada. Então esse mercado vir a 5.400, por exemplo, não seria nenhum absurdo, tá? Nenhum absurdo mesmo. Taiwan cai 4,60, segue aquela mesma dinâmica, né? Aqui deu um Joy de Napoli, já tá chegando no alvo técnico, mas abaixo tem a média de 100 no gráfico diário e média de 20 no gráfico semanal. E o Bitcoin, de ladinho ali, perdeu a média de 20, tá na média de 50. Se reage aqui nessa média de 50 e faz este movimento aqui, a gente pode ver um pivô alinhado na média de 50, abrindo espaço para ir buscar média de 100 no gráfico diário. Ethereum veio da média de 20, segurou bonito, só que já vem trabalhando um canalzinho, tá entre média de 20 e média de 100, vencer essa média de 100, abre espaço para ir na média de 200. Então, um movimento bastante técnico. O dólar fechou de lado, euro fechou de lado. Vamos falar agora do nosso mercado, começando pelo DI, curva caiu 0,40, chegou a cair bem mais, faca 29 caiu 0,40 e aqui a gente tem uma coisa ruim, né? Por quê? O diário larga o martelo nesse canal secundário aqui, que já vem desde fevereiro 26, e nós temos esse canal terciário que segurou o preço nessa última puxada. Então, precisa perder essa LTA para poder mirar a média de 100, que é o próximo alvo desse fractal, além da parte baixa do canal. Então, muita atenção nesse movimento. Estamos num ponto chave do DI. E o Ibovespa, eu quero aproveitar para mostrar aqui para vocês. A gente já vem falando dessa dinâmica, inclusive o fechamento semanal foi uma dica, falando que enquanto o mercado não rompesse alguma das extremidades, não tinha nada para fazer. E tudo isso foi muito, muito bem falado. Muito bem falado, né? E como é importante a gente lembrar disso, né? Como é importante. E o que, que a gente faz com essa informação, né? O que, que a gente faz com essa informação? Então vamos lá, vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Esse aqui é o grupo fechado, inclusive tem vaga no momento. Você quer vir fazer parte, vem fazer parte. São 4 grupos, ó. Grupo americano, inclusive vendemos Micron essa semana. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Micron, parcial hoje 15%, parcial em Kavui também. Coca-Cola, passei esse trade ontem, bateu alvo 1,2 hoje. E essa Micron, ela foi passada 3 dias atrás. Tá aqui, ó. Kavui foi passado ontem. Coca-Cola, a entrada que bateu o alvo hoje. Cadê? Mu. Montou o calcanhar do pivô de baixo alinhado na média de 20. Vejo venda aí. Entrada 933, stop 1030, alvo 804, alvo 2, MM100 diário. Foi lá. E em 3 dias cai do 950 para 819. Chegou a bater abaixo de 800 hoje, tá? E deu a parcial. 15% em 3 dias. Isso é análise técnica, cara. Somente análise técnica permite a venda de um ativo nesse tipo de configuração. Né? Já tinha divergência no ABV, deu motivo técnico, veio a venda e boa. Tá? Então, tem o mercado americano, aí tem o mercado brasileiro. E aí é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ontem, 16h48, horário de Brasília. Aqui, ó. Na verdade, um pouco antes, 16h40. Passou essa brincadeira aí em raio 3, delta 28, vencimento agosto, financeiro 933 mil. Graficamente, tem um pivô ativo, OBV correndo, volume bonito, 60 minutos, acionou compra na média de 200 ascendentes. Faz sentido, só que aí tem que ir e é melhor travado. Comprar uma delta 50 e vender uma delta 30. Daqui a pouco passou um pouco mais de operação. Hoje o mercado abre, papel subindo 4% e foi orientado parcial e logo depois foi zerado esse trade. Na trava deu 60%. Pouco mais de 60%. Então, de um dia para o outro, fazendo o que tem que ser feito. Usando as informações disponíveis, usando o gráfico, para fazer realmente o que tem que ser feito. Aí teve zeragem em Hypera, que foi outra opção que passou e que o gráfico fazia sentido. Zeragem em CEMIG. Zeragem em Raio 3, CEMIG e Hypera.
Aí, zerado Reddor, zerado BPAC. Tudo isso aqui foi falado. Ó. Essa de BPAC passou a opção aqui, ó. Passou em BPAC, abertura de posição, 1 milhão de opções, 4 milhões de financeiro, delta 65. E deu saída hoje, né? E teve também, sendo sempre muito honesto, uma zeragem no 0 a 0 de Suzano. Papel passou uma opção, tomei um calor monstro nessa opção, não deu stop técnico. E hoje o mercado deu a chance de sair no 0 a 0, né? Então daqui para baixo é informação nova. Então isso aqui está incluso na assinatura do grupo fechado. Aí tem o grupo 1, que é só análise, o dia inteiro análise pra caramba, você pode pedir análise também. E tem o chat aberto que eu não vou abrir, porque o pessoal tá trocando ideia ali. E tem sala ao vivo. Então isso inclui na assinatura no alvo, né? E aí a importância de você fazer o que tem que ser feito. O mercado abre testando uma região de resistência. Poxa, eu já tinha mapeado e falado aqui com vocês sobre esse candle do dia 10. Enquanto o mercado não romper convictamente, eu não adianto ficar com direcionalidade aqui. Aí o mercado abre testando essa região. Eu sei se o mercado vai romper? Não, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar no bolso as posições por derivativo que eu tô pela região técnica. E aí coloca no bolso. E o mercado volta grande parte do movimento. Poxa, não perdeu a média de 9 no 60, verdade, não perdeu. Pode segurar nessa média de 9 aqui e vir agredir novamente 178, quem sabe com Fed amanhã? Pode. O volume hoje foi inclusive muito bom. Mas eu já tenho indicativo do rompimento dessa região? Não. Então eu vou tentar operar direcionalidade aqui para quê? Inclusive a turma que operou day trade hoje direcional tomou um calor absurdo. Então, esse é o lance de você usar a análise técnica corretamente. Isso faz uma diferença enorme, enorme. Então, respeitem o gráfico. Todo mundo que assiste esses vídeos de fechamento aqui, eu tenho certeza que é porque gostam de gráfico. E você pode até não gostar de gráfico, cara. É um direito seu, não tem problema nenhum. Mas não dá pra você dizer que isso aqui não funciona. Não dá pra dizer que isso aqui, se usado da forma correta, não auxilia e auxilia muito. Então a gente tem que ter humildade de usar as ferramentas que a gente tem e realmente fazer um bom uso disso. Tá? E deixo aí meu convite. Você que não faz parte do grupo, vem fazer parte. Tá? Vem fazer parte. Icon subiu 1%, chegou a bater na média de 20 e 50, sentiu. Tem que vencer aquela média de 50 para poder andar. IX segurou na média de 100, veio fechar, segurou na média de 200 na verdade, veio fechar abaixo da média de 20 e 50, nada para fazer. E FNC, já vinha falando que é o mais forte, foi lá testar topo anterior. Não rompeu, nada para fazer. E MAT, aí tá muito forte, né? Ontem acionou uma super trend pela média de 9 do diário e tá indo. Volumaço, dicas de passagem. E MOB, foi lá na média de 20, tomou porrada. Nada para fazer. Ah, Luciano, mas pode sair um ombro cabeça a ombro no gráfico de 60 minutos? Pode. E aí, se fizer, eu sei o que eu vou fazer. Mas eu não vou ficar tentando aplicar futurologia aqui. Porque eu vou comprar, porque o mercado vai inverter aqui. Eu não sei se o mercado vai inverter, cara. Tem que ter a humildade de saber que eu não sei o que o mercado vai fazer. Mas eu sei o que eu vou fazer se um movimento X ou Y acontecer. Né? E vamos lá. Utility. O 0,40 também devolveu grande parte do movimento. Não venceu média de 20 no diário, média de 100 no gráfico de 60. Dólar futuro. Venceu média de 9, tá indo buscar média de 20 no gráfico diário. Fica bem de olho que amanhã o Fed pode fazer esse dólar ir resolver a 200 ali no 60, que é o alvo do fractal. Mais acima, média de 50 no gráfico diário. E se estressar, mira na média de 100. Índice futuro. Bateu na parte alta daquele canal aí em vermelho e tomou porrada. É mais técnico do que isso. O mercado explode na primeira hora por conta do IPCA. Falha topo na segunda hora. Volta tudo. E se você não tem o estudo mapeado, você fica preso nesse tipo de movimento. Você congela. E não pode. Né? Então, mercado aqui voltar para as retrações, nada de assustador. Tá? Nada de assustador. E vamos ver se amanhã o Fed desata essa congestão que vem trabalhando. Axia sobe 2%. Deixou um candle na média de 50 na média de 20. Preciso nem dizer que isso aqui nessa região é muito complexo. Tem lote lá para baixo também. Então, muita atenção nesse movimento de Axia amanhã se perde a mínima de hoje.
B3 abriu testando 16,10 e é o ponto de barreira, né, cara? Se não vencer 16,10, nada para fazer. Banco do Brasil. Abriu forte, chegou a devolver, voltou, fechou acima daquele canal vermelho, mas ainda é fraco, né? Precisa vencer esse topo anterior aqui no gráfico diário para poder seguir o movimento, mirando na média de 100 nos alvos de FIB 21,50, 22,16. Bradesco. Abriu testando o alvo de 19,12 e devolveu. Para baixo tem médias como suporte. BB Seguridade reagiu na média de 20 do gráfico diário. Gráfico de 60 veio na média de 20. Talvez saia daqui um ombro cabeça a ombro, mas ainda não veio. E pode ter um PC de compra no gráfico diário. De olho nisso. Volva 11 abriu testando parte alta de resistência, devolveu. Depac abriu testando topo anterior e devolveu tudo. E aí, de novo, o mercado abre e testa esse topo anterior, que era o topo anterior no gráfico diário. Eu não sei se o mercado vai romper isso aí. Eu não sei se o Ibovespa vai romper aquela resistência, mas eu sei o que eu devo fazer aqui. Zerei a posição em derivativo e aí o mercado volta tudo. Né? Ah, mas e se amanhã esse negócio voltar tudo? Pode ter certeza que o mercado vai dar oportunidade. Embraer. Embraer fechou na máxima, testando 88,87. O ABV não está acompanhando essa subida, mas o papel está com fractal alinhado no diário, semanal, mensal e está tudo muito bonito e está indo bonito, pleno, legal. Então tá muito bonito. YouTube sobe 0,40, abriu testando 61 de FIB e voltou tudo. Essa FIB tá marcada já tem uns dias, tá? Você pode olhar nos vídeos anteriores aí que já está marcado. E aí o mercado pesa. Para baixo, teria que perder médias e a região de 41,80, 41,50. Para cima tem que vencer 43,50. Petrobras vem, testa a média de 50, abre uma reação, gráfico de 60 tá sentado aqui na média de 100. E tô bem curioso com esse movimento aqui, se isso aqui já tem, né? Um de Napoli aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3. Se amanhã aciona, isso aqui tem espaço para ir atacar as médias por cima. Então fica bem de olho neste movimento, tá? Prio sobe 1,90. Deixou um Pierce Line Pattern aqui no gráfico diário. E de cabeça isso aqui deve estar na retração. Sim, está na retração. Ó, retração entre 50 e 61 de FIBO, Pierce Line Pattern com volume acima da média. E o OBV nem acompanhou essa queda. Cara, movimento muito legal, né? Muito legal. Sabesp cai 2%, veio brincar de novo na média de 200. E aí aquela lateralização que o mercado tá trabalhando. Ó. Você vê que no 60 minutos tá truncado aqui, abre testando média de 100, média de 20 do diário. E aqui é mais um exemplo. Eu não sei se o mercado vai romper. E aí o mercado volta tudo. Né? Então, continua numa região de suportaço? Sim, continua. Esperamos uma reação nessa região. Small abriu muito forte, mas devolveu abaixo da média de 50 e da média de 20. Nada para fazer. Suzano sobe 3%, finalmente, né? A única coisa que incomodou e que inclusive me fez zerar posições em Suzano hoje é que passou umas operações muito grandes de opções para baixo nela. Inclusive algumas opções ultra alavancadas. E aí, cara, eu não vou ficar na frente. Não vou ficar na frente. Até porque, gráfico semanal, tá chegando na média de 20 pela primeira vez desde toda essa queda. A chance do papel vencer a média de 20 em linha reta é baixa. Então eu não vou ficar na frente, tá? Ah, mas e se romper? Aí eu pego uma oportunidade depois. Não tem problema nenhum, tá? Vale, fechou no zero. Gráfico de 60 veio bater média de 200 e lateralizou por ali. O lance é vencer essa média de 200 no gráfico de 60 para poder esticar na média de 50 do gráfico diário. E VEG abriu testando região de resistência, devolveu de novo. A gente vê que isso aqui vem fazendo fundos mais altos no gráfico de 60 minutos. Então esse negócio romper esse 47,70 vai abrir um belo espaço para cima. Falando agora dos destaques do dia. Vamos 3 sobe 5%, foi buscar o alvo de 1,61 de FIB e é o fractal da média de 100, movimento muito técnico. Apivida, uma bela reação, 4% de alta. Agora é vencer essas médias de 9,20 e atacar a média de 50 e 100. Fleury, muito forte, venceu resistência ali. O OBV já tinha ido, o papel tá muito forte para cima, mira 17,40. Suzano, já falei. E Duque, tá indo testar a média de 20 e 50 no gráfico diário, nada demais. Semig não, CSN Mineração chegou numa zona de oferta lá do gráfico semanal. Papelzinho forte, tá? Papelzinho forte.
Viva 3. Papelzinho difícil de tradar, cara. Isso. Vencer essa média de 20 aqui, mira na média de 100, mas vem numa grande lateralização, nada pra fazer aí, sendo franco. CPF E3, a parte alta de um canal, parte baixa, né? Segurou na média de 200, média de 50, reagiu, agora é vencer SLTB. GGBR, fecha acima desse 24,93, temos uma couple handle. Na verdade, tem que traçar lá de trás, né? Esse papel tem uma couple handle no diário, no semanal, tem muita coisa nesse papel aí acontecendo, tá? Muita coisa mesmo. Se esse papel, ó, tem dois grandes movimentos aqui, tá? Deixa eu trazer isso aqui no gráfico semanal. Uma semana. Aqui, ó. Esse movimento maior. Vou colocar para aparecer em todos. Ó, eu tenho fundo. Na verdade eu já tenho marcado esse estudo, né? Deixa eu tirar isso aqui. Colocar. Aqui, ó. Então, para futuras situações, vocês vão sempre lembrar. O estudo mais espesso é o mais importante, tá? Então tá aqui, ó. Esse é o semanal. E esse aqui é o diário. Beleza? Deixa eu tirar essa região aqui e tirar isso aqui também. O que que nós temos aqui em GGBR? Papel num cluster sinistraço aqui, né? De diário e semanal. Se vence essa região do 25,5 e 25,80, esse negócio vai abrir caminho para 34,30, 43 reais. E é um papel que eu quero estar dentro, né? Então vamos ficar bem de olho nisso aqui. Mas não dá para comprar de qualquer jeito. Tem que realmente esperar uma condição técnica eficiente. MBRF veio testar uma região de 111 de Okoi aqui e tal. Tem que vencer essa região aí do 16,50 para poder mirar a média de 100 e média de 200. Em breve já falei. Redditor. Papel abriu, testando média de 20, média de 100 no gráfico de 60. Devolveu, depois volta. Pode sair um ombro, cabeça, ombro daqui. Vamos ficar de olho nisso. Do outro lado, Vivo cai 6%. Saiu o balanço da empresa. O papel não consegue vencer da média de 100 e sai rasgando tudo para baixo. E o problema disso aqui tá no semanal, né? Bate na média de 20, ombro, cabeça, ombro. Isso aqui é um calcanhar de um eventual oco. Então, não preciso nem ser muito incisivo sobre a importância do papel não acionar esse oco. Senão a gente tá falando de brincar na média de 100, quiçá a média de 200 semanal. Assim como o TIM, que rompeu essa região, veio buscar a média móvel de 100 períodos, a gente até trocou uma ideia, o Davi perguntou sobre isso aqui lá na sala ao vivo, e perguntou sobre TIM, falei, fiz análise que estava na média de 100, e que se surgisse uma oportunidade lá nos 5 minutos, tendo um stop bem técnico, faria sentido. E o papel deu, né? Chegou ali na média de 100 no gráfico de semanal, largou aqui uma bela trap. Quando acionado, stop bem claro, o negócio foi que foi. Então, isso quer dizer que vai recuperar tudo? Não. No gráfico diário tem esse alargamento aqui muito parecido com o movimento de TOTUS, né? Mas pela região do semanal é bem esperada uma reação. Aí sim, tá? CVC, o semanal dela tá zoado. Diário buscou média de 50, vencer essa 50 mira na média de 100, tá? O BV desse papel deu uma corrida gigante. Sabesp já falei. BRK bateu na média de 20, sentiu, para baixo tem que vir perder esse fundo anterior de 5,60. Beleza? Então é isso daí. Meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal e vem participar do grupo fechado. Você não tem ideia do tanto de coisa que você está perdendo de não estar dentro do grupo fechado. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.